Clarice Lispector estaria fazendo 100 anos agora, em 2020, mas infelizmente ela morreu em 1977 e deixou como legado uma obra fundamental, uma obra muito profunda. A Maria Homem tenta decifrar um pouco desse enigma que é a Clarice Lispector no livro No Limiar do Silêncio e da Letra, Traços da Autoria em Clarice Lispector. Exatamente isso. Ela às vezes não queria ser a autora dos textos, ela fugia da autoria e fugia daquilo que nunca poderia fugir, que é a autoria da sua obra tão forte e tão marcante. Tudo no mundo começou com um sim. Uma molécula disse sim a outra molécula e nasceu a vida. Mas antes da pré-história, havia a pré-história da pré-história e havia o nunca e havia o sim. Sempre houve. Não sei o que, mas sei que o universo jamais começou. Que ninguém se engane, só consigo a simplicidade através de muito trabalho. Enquanto eu tiver perguntas e não houver resposta, continuarei a escrever. Como começar pelo início, se as coisas acontecem antes de acontecer? Se antes da pré-história já havia os monstros apocalípticos, se essa história não existe, passará a existir. Pensar é um ato, sentir é um fato. Os dois juntos sou eu que escrevo o que estou escrevendo. Deus é o mundo. Maria, vamos lá conversar sobre Clarice Lispector, fantástica Clarice Lispector. Você escreveu o livro No Limiar do Silêncio e da Letra, onde você faz uma analogia interessante sobre a relação da Clarice Lispector com a psicanálise, né? Até que ponto a psicanálise envolveu a obra da Clarice Lispector? Essa é uma ótima pergunta para começar, né? Porque ela vale para literatura, ela vale para cinema, ela vale para você pensar qualquer produção humana, inclusive organização social, né? Desses bichinhos humanos que somos nós. Então, eu diria o seguinte, assim, como preâmbulo da nossa conversa, que a psicanálise ela trabalha com uma ideia de subjetividade de um sujeito do inconsciente. Então, assim, a gente é razão e não razão. A gente é atravessado por alguma coisa que vai além do eu. A gente é eu e não eu. Você pode dar qualquer nome que você quiser para isso, id, eu, super-eu, que foi a tríade freudiana, ou você pode dar outros nomes. De qualquer maneira, a gente não é só um ser racional, de luz, de liberdade, de autonomia, como queria a primeira modernidade, né? Como queria ali Descartes, Kant. Então, Freud faz uma subversão. E a Clarice, ela é uma autora maior do século XX que sabe disso. Ela é advertida desse para além do eu, para além da consciência e mesmo para além da palavra. Isso, por exemplo, em Água Viva, que é um dos romances que eu trabalho aqui no livro, fica muito claro como eu só tenho a palavra como objeto, porque eu sou escritora, mas eu quero pegar o it. Eu quero ir além da palavra, eu quero ir na coisa e no além da coisa, na entrelinha. Isso é profundamente clariciano. Então, é como se ela fosse profundamente pós-freudiana, entende? Ela já está nessa textura sobre quem somos nós, como é que funciona o nosso ser, né? É engraçado esse diálogo dela permanente com os próprios personagens, e você que estudou também a literatura comparada, você deve ter percebido isso, como o narrador Clarice Lispector acaba interferindo na narrativa de maneira voluntária, de maneira direta, né? Quase que instigando o leitor a fazer a leitura que ela deseja. Isso também é um pouco freudiano, não é? Ela é quase uma analisante e a nossa analista, né? Ela dialetiza nesses lugares, assim. Então, isso é muito importante, tanto que o subtítulo do livro, né,
No limiar do silêncio e da letra, traços da autoria em Clarice Lispector, porque ela joga com esses lugares de autoria. Quem é o autor? Quem fala no que eu falo? Quem fala além ou aquém de mim mesma? Ela sabe também que o eu não é o único senhor em sua própria morada, e não é aquele, né? Isso é uma frase do Freud, não é só o ego que produz. Então, quem narra? E ela faz um jogo na Hora da Estrela, por exemplo, em que ela vai ter um narrador que é um personagem protagonista, que é o Rodrigo. Ela dá um nome, Rodrigo SM, é o narrador. E depois ela vai na apresentação falar: esse livro tem vários personagens e o autor, na verdade, Clarice Lispector. Então ela joga quem que é o narrador, quem que é o autor, quem que é o autor de verdade que ela está narrando e quem é aquele que está na capa. Então é um jogo em mosaico onde ela está fazendo isso. E depois, no último romance, que é um pouco, né, controversa a autoria, porque ela escreveu, mas não finalizou, que é Um Sopro de Vida. Sopro de Vida. Exato, que a Olga Borelli, que era amiga dela e assistente, super assistente, ela vai colocar, é como se fosse uma dramaturgia, né? É como se fosse um diálogo entre autor e Ângela. Então tem um personagem que chama autor, como se fosse, enfim, uma peça de teatro mesmo que tivesse esse autor, ponto, hífen, e tem a voz. Então ela está o tempo todo se perguntando o que é escrever, o que é ser autor e o que é ser autor da sua própria história que você escreve, da sua própria história de vida. Você quer uma pergunta mais analítica que essa? Né? O que a gente faz no divã? A gente fala qual é a minha história, quem sou eu, como eu posso segurar as rédeas desse meu cavalo e fazer o meu caminho, como ser autor da minha própria vida. Né? Então, essa é um embate clariciano também. Ela trabalhava com essas vertentes de uma maneira muito interessante. Há uma viagem que ela faz com a Lígia Fagundes Telles, e que o avião começa a sacudir muito, e a Lígia começa a ficar preocupada, e ela diz: não se preocupe, porque uma cartomante disse que eu iria morrer em casa e deitada em minha cama. Quer dizer, e ela bota uma cartomante, diz a Macabeia, que a Macabeia será feliz para sempre, e a Macabeia logo em seguida é atropelada. Quer dizer, a Clarice botava na personagem aquilo que ela não queria para ela, para ela em si. Esse jogo, exato, é esse jogo de espelho. E a Clarice, ela tem uma ironia fina, né? Sim. Então, ela é quase terapêutica, quando ela diz isso para a Lígia, amiga, e ela, né, é quase como a gente como analista é um manejo, como a gente chama, né, é um manejo clínico, e não necessariamente é o seu eu, não é o que você acredita. A pequena ou a grande Clarice, tanto a mulher adulta Clarice quanto a menina Clarice que estaria aí. Então, ela mesma, ela é profundamente crítica de várias vertentes de um saber transcendental que já te daria a carta marcada ou a carta do destino, né? Muito pelo contrário, a Clarice, nesse sentido, é de uma modernidade radical. É a gente que faz a nossa história, e a gente pode ter a fé e pode ter uma crença ingênua no final feliz, no cinema, né? Ela também tem uma ironia com a cartomante, com o cinema, ela é irônica com o Olímpico, que é outro personagem da Hora da Estrela. Então, ela está o tempo todo mostrando as nossas ingenuidades, as nossas crenças muito simplistas, que são oriundas do pensamento mágico, né? O pensamento da Clarice é tudo menos um pensamento mágico ou arcaico. É, pelo contrário, é muito elaborado. Mesmo que ela faça um tributo ao mistério, né? Mesmo que ela escreva um conto, que é o Ovo e a Galinha, que, como ela mesmo disse, ela não entendia nada daquilo, né? Mesmo que ela produza algo que ela diz, é um mistério para mim.
Então, ela tem esse respeito ao enigma, né? E que resultou em um filme belíssimo, só com o texto dela, né? E a Carla Camurati grávida, dizendo esse texto dela numa praia, um filme belíssimo. Agora, você pegou 3 romances bem emblemáticos da Clarice Lispector, Água Viva, A Hora da Estrela e Um Sopro de Vida, que são romances muito, mais do que introspectivos, reflexivos. Ela não deixa de ser a narradora que ela conta histórias, mas ela, sobretudo, ela conta de sentimentos. Quer dizer, também foi intencional a escolha desses livros, desses romances, para que você analisasse em seu livro? Sim, foi um recorte, né? Assim, esse livro ele é fruto de um doutorado. Então, uma pesquisa com aquele rigor, né? Qual é o corpus que você vai analisar, por quê, qual a justificativa, qual o sentido. Então, qual que era a pergunta? Tinha uma pergunta que era justamente ver aonde vai desembocar a obra da Clarice. Então, são os 3 últimos romances dela, todos dos anos 70. Então, a Clarice nasceu, né, em 1920. A gente nem falou, mas a gente está comemorando o centenário da Clarice, né? Ela nasceu em dezembro, mas a gente está quase lá, né? Esse ano tão inusitado de 2020. Mas, enfim, ela começou a publicar, né, Perto do Coração Selvagem, em 44, é o primeiro romance dela, o romance também, aí tem vários contos, crônicas, enfim, livro infantil, teatro, a Clarice é prolífica, né? Jornal. E aí, ela publica essas 3 obras que, digamos que elas fazem um diálogo, e é isso, a amarração que o livro propõe, é como se eles dialogassem entre si para essa grande questão que é, enfim, o que é dizer, o que é calar, né? O que é o silêncio que me move? Quem sou eu como Clarice Lispector? Quem sou eu? Quem fui na minha vida de escritora? Então, se a gente pega desde o começo, né, ela vai fazendo uma desencarnação de alguma forma. Claro que ela nunca foi muito da história, nunca foi uma historinha com, né, muitos personagens e altas tramas. Mesmo esse primeiro, que é Perto do Coração, o Coração Selvagem da Vida, né? Ela também tem a Joana, e a Joana menina, e a Joana adulta, mulher, e são fiapos de acontecimentos, e muito acontecimento interno, como se ela fosse profundamente de uma reflexão que é filosófica e subjetiva. Ela transita entre a psique e a filosofia, de alguma maneira, né? A Clarice, ela tem uma inquietação sobre teoria literária, sobre filosofia da linguagem, sobre o que é poder expressar, quem somos nós, seres condenados ao sentido, que nos faz poder ter um toque com o outro, uma mínima ponte, é essa da palavra, que a gente está agora aqui podendo falar, mesmo à distância, mas mesmo que a gente tivesse de corpo presente, ainda assim é uma ponte fluida e muitas vezes gera equívoco, descompasso, silenciamento, repressão, opressão, dominação, e tudo isso de alguma maneira está tematizado, sobretudo em Água Viva, Hora da Estrela e Sopro de Vida. Eles se complementam nas várias faces dessa mesma interrogação, que tem a ver com silêncio. Esse que é o livro. Clarice era uma subversiva ativa e plena em todos os instantes de sua vida, em todos os momentos de sua vida. É curioso isso. Ela subverte, inclusive, ao escrever coisas fúteis para os jornais, como uma coluna de comportamento feminino. Até aí ela subvertia a lógica, ela tocava em feridas. O livro Todas as Crônicas de Clarice Lispector depõe muito sobre isso. Ela pega as crônicas, que eram textos muito doces, quase que uma pausa para que o leitor do jornal respirasse entre uma má notícia e outra má notícia. Ela subverte esse tema e faz da crônica profundas reflexões.
Ela não só conta do cotidiano, ela, mais do que isso, ela retrabalha o cotidiano, mostra o quanto profundo é o cotidiano de uma pessoa comum no seu exercício de viver. Há uma carta do Fernando Sabino para ela, Clarice Lispector, onde o Fernando Sabino diz: você agora precisa assumir todas as suas responsabilidades porque você escreveu perto de um coração selvagem. Perto do coração selvagem. Tá? Agora você está na sua encruzilhada, agora você vai ter que assumir suas responsabilidades. E é engraçado que ela assume isso mesmo nas crônicas. Ela subverte o senso comum da crônica como um texto mais leve e cria essa densidade também mesmo naquele dia a dia jornalístico dela, né? Isso também é profundo na Clarice, não é? A Clarice, eu vou te falar, a leveza mais diáfana, ela tem aquela densidade de alguma verdade fundamental que está sendo colocada ali. Então, como ela diz na última entrevista, eu não faço concessão. Que eu saiba, nunca fiz concessões. Essa entrevista que é marcante, né, que não tem como não citar aqui, que foi para a TV Cultura em 77, e que tá nas redes, está no YouTube, assim, recomendo vivamente, que é um testamento profundo da Clarice, né? Ela tinha acabado de escrever Hora da Estrela, e ela até nem quer contar, ela nem quer contar muito, ela faz uma síntese de uma moça, de um olhar... Ela fica meio impaciente com o repórter que insiste. Então, a Clarice, ela não tem, ela não é... Ela pode ter uma sutileza, uma leveza, essa coisa, né, diáfana, mas ela não é fútil, nem querendo. Ela pode falar de batom e isso é radical. Ela pode falar de corpo, né? Do livro dela, que é mais sobre corpo, ela vai falar da máscara, da maquiagem, do feminino, e sempre aquilo que é sangrante, né? Tem algo que pulsa, que sangra, que não é para principiantes. Embora, né, como ela dizia, os grandes acadêmicos nem me entendem, mas as crianças podem me entender, os jovens podem me entender. Então, né, aquela polêmica, quem que entende Clarice Lispector, ou gente que falava eu não entendo nada, ou não me pega, ela diz eu não entendo isso, porque, enfim, tem gente que conecta, que chega, né? Que chega, e isso eu acho que é desse ser vivo falante, que só tem a linguagem para tentar chegar a botar o dedo, assim, sabe? Michelangelo, Capela Sistina, aquele toque de Deus, aquela solidão, né? Aquela solitude estrutural do humano, a gente não atravessa muito, e se tem alguma ferramenta, é a linguagem. É interessante porque criou-se em torno dela essa estrutura da escritura difícil. Até se usava a música do Caetano Veloso, que não foi feito para ela, mas que mistério tem Clarice, né? Criou-se quase que um bordão com isso. Mas é de uma pureza, de uma poesia tão intensa, que é exatamente isso que você, de certa forma, trabalha no seu livro. Não adianta tentar entender Clarice só pela palavra, é preciso que se a entenda pelos sentimentos, né? Tanto que o seu livro ele é multidisciplinado, né? Ou indisciplinado, digamos assim, porque você trabalha com literatura, com psicanálise, quer dizer, são várias disciplinas aí interagindo para tentar se aprofundar mais no texto da Clarice. Quer dizer, foi por aí mesmo a necessidade dessa multidisciplinaridade para se chegar ao espírito de Clarice? Eu diria assim que, como bem mostrou Foucault, né, naquele texto básico, As Palavras e as Coisas, ele vai fazer a genealogia das ciências humanas. Então, quando é que a gente começou a interrogar o humano, né? Foi na modernidade, foi no momento histórico que a gente falou para tudo
não estou entendendo mais nada do que é o universo, o cosmos, né, que era mais fechado, que a Terra estava no centro, que teria um Deus ordenador, que os homens teriam, né, sido feitos à imagem e semelhança de um modelo. Então, chegou um momento, né, a Revolução Copernicana aponta, a Terra não é o centro do universo, e a Terra não é plana. Então, isso me angustia. Isso me dá muita angústia, porque eu não compreendo mais qual é o meu lugar nesse mundo. E, aliás, não é um mundo, é um universo potencialmente infinito, que até hoje a gente você está vendo aí o mundo, não é? E como a gente vai criando narrativas em cima de outras narrativas para fugir desse ponto de inquietação, de angústia diante de uma complexidade. Aí a gente vai falar, tá, então vamos começar a pesquisar. O que é história? Né? Como é que a gente vai fundamentar a história moderna, a forma moderna de ver a história, que é uma das disciplinas antigas. Mas a gente inventa as novas. Antropologia, sociologia, psicologia. Onde que eu estou? Eu estou no século XIX já. Então, a gente também precisou fatiar as maneiras de compreender o humano. A transdisciplinaridade ou a multidisciplinaridade é uma tentativa de recuperar esse olhar, né, que pode mudar de posição, de perspectiva, para abarcar esse fenômeno do humano de uma maneira mais complexa. Então, quando a gente trabalha com psicanálise estética, né, estética, a arte, a literatura, não tem como você até não se interrogar, quando você vai, por exemplo, a categoria de autor, não tem como não ir para a filosofia ou para todas as interrogações sobre o nascimento da autoria individual no século XV, XVI, porque você não assinava as obras, você não tinha uma autoria individual, é recente, no Renascimento, você começa a ter a ideia de um eu. Então, a ideia é que eu tenho um nome, Maria Homem, que está escrita na tela, Maurício Melo, isso, né? Como é que a gente tem uma plaquinha diante de nós, como a gente assina, e mesmo os documentos. Isso, de alguma maneira, é uma invenção recente na cultura, essa hiperindividualização. Então, você tem que compreender o surgimento desse conceito de individualidade, né? Para depois quebrar esse conceito, que é o que a Clarice faz quando ela vai tendo múltiplas personalidades para discutir o que é um autor, o que é um personagem. Então, como não trabalhar com história das ideias, com psicanálise real, simbólico, imaginário, Lacan, esse entrelaçamento, né? A literatura comparada, enfim, não tem os textos mais sociológicos. Aí você vai, com várias partes do conhecimento, buscar centrar um evento específico, que é esse, o surgimento de 3 romances nos anos 1970, para refletir sobre o século XX e o que eles apontam de uma pós-modernidade, de uma crítica aos próprios pilares modernos que a gente vive hoje no século XXI. Então, no fim, é tudo isso que você está falando, é um arco longo, relativamente longo. E ela chega a nós, né? Chega ao século XXI com uma força muito grande, né? E ainda tem a ousadia de fazer centenário nesse ano, que acabou tão cedo, sei lá, esse ano tão complexo, e a gente está aqui lembrando da Clarice, né? Quer dizer, o que é que a gente fica, assim, não de mensagem, claro, mas, assim, é esta lição que, de certa forma, a Clarice nos deixa, não é? Acho que talvez a gente pudesse deixar aqui como... mensagem é uma palavra, eu gosto dessa palavra porque me lembra o Fernando Pessoa, né? Sim. É aquele poema incrível justamente chamado Mensagem. Ela é polifônica, essa palavra, né? Mas assim, o que resta de Clarice, né? Resta muito,
Porque uma coisa maravilhosa que a gente vê agora nessa outra grande polifonia que é das redes sociais é você ver que tem inúmeras falas assinadas Clarice Lispector. As que ela realmente colocou na sua obra e outras que não tem nada a ver com Clarice. No entanto, eu acho isso sensacional. Por quê? Porque é como se a gente tivesse esse modelo, né? Como a gente chama, um modelo identificatório ao qual a gente, né, se conecta e você coloca algum suposto saber nesse significante, nessa caixinha de surpresas e de Pandora, talvez, chamada Clarice Lispector. Então, isso é de muita potência. É você ter criado uma obra delimitada no tempo e no espaço, como qualquer obra, que é do corpo humano, é do nosso limite, e ela transcender, ela te transcende, porque você coloca tudo o que você quiser nela, ou tudo, não sei, mas muito. Você joga muito sobre essa caixa, né? Então, eu vou te falar, reverbera. É uma grande caixa. Isso é Clarice. Isso é quase tudo o que você quiser. Então... É Clarice. Essa polifonia que é Clarice. Maria, foi um prazer imenso conversar com você. Muito obrigado pela sua participação aqui no Leituras. Muito obrigada. Prazer foi meu. Até a próxima, então. Boa sorte no trabalho, né? Bonito trabalho. Obrigado. Um grande abraço. Até mais.